Então todos nós, agora sim, entrando em cheio no tema, né? Todos nós passamos tribulações diárias. Todos nós passamos necessidades. Se tiver alguém aqui, nesse imenso auditório, que diz que nunca passou necessidade, é porque também você nunca teve a oportunidade de ser consolado. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto das tribulações hoje, né? Porque elas acontecem na nossa vida. E não é porque você está numa igreja que a tua tribulação vai acabar. Não é porque você está numa denominação A, B, C, reconciliados com Cristo, que nunca mais você vai passar a tribulação. Não é porque você está batendo cabeça num centro espírita que você nunca mais vai passar tribulação. Não é porque você está numa filosofia budista, que está muito controlado, respirando como se deve e tudo mais, que você nunca mais vai passar tribulação. As tribulações são bíblicas. Assim como Hebreus 2,14 é bíblico, as tribulações também são bíblicas. Quantos recebem? Aí você vê que não tem muito ânimo, né? Quem? Quantos recebem que são abençoados? Diga, eu sou abençoado. É isso. Esse é um ânimo tremendo. Mas se eu perguntar, quantos recebem que as tribulações vêm? Aí você... Eu não vou receber não, porque senão ela pode vir mais depressa. Eu não sei se pode vir mais depressa ou mais devagar. O que eu sei é que ela vem. Chega um momento que ela chega, né? Ela vem. E nesses momentos, o que acontece com a gente? Você que... Se tem alguém aqui que já passou alguma tribulação ou que está passando alguma tribulação, você vai lembrar. Nesses momentos da tribulação, o que a gente faz? A gente mergulha nos problemas. Você só pensa nisso. Volta e meia você está, em vez de estar pensando que o céu não tem nuvem, que o sol está gostoso pra caramba, que aquele passarinho está cantando bonito, que está um vento bacana, assim, esfregando as folhas, aquele chiado, que, puxa, está tudo tão legal, tudo bacana, tudo bonito e tal. Você está pensando no problema. E você vai almoçar e pensa no problema. Aí começa a subir uma coisa por aqui, você faz assim, você, não quero mais nem comer, eu estou com os problemas aí já não come a comida inteira, toda, total, não dorme direito, porque você acorda de noite e está pensando no problema, e está pensando no problema, e só consegue pensar no problema, está mergulhado no problema, e só fala do problema, e vem o vizinho e você fala que está com problema, e vem o irmão aqui, você fala que está com problema, e vai na escola e estou com problema, e vai no trabalho, colega, eu estou com um problema tremendo, e liga para a rádio, eu estou com problema, e você, tudo é problema, você é que está reverberando a tua tribulação sem se dar conta. Por isso que eu anunciei na rádio sobre o tema de hoje, que se você está com alguma tribulação, não perca essa ministração, porque ela vai transformar a tua vida. A ideia é que você pare para pensar que você deve, na hora que você estiver atribulado, eu não sei se a tribulação tua vai durar um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Eu não sei. Por quê? Porque eu não sei qual é a tua força. Conforme seja teu tamanho, como disse nosso pastor, será a tribulação que você vai passar. Se você passa muita tribulação, é porque você é muito forte. Então, essas coisas variam de medida espiritual a medida espiritual. Isso depende. Nós, semana passada, demos o testemunho da Dona Lourdes. E olha que tribulação tão tremenda essa. E ela está aí. Ficou 1 ano sem vir congregar, ansiosa por estar aqui, desejando estar aqui ouvindo. E tanta gente que está de boresta, em vez de estar aqui. Mas não estamos acusando nem cobrando ninguém. Estamos dizendo que
Quando você está em tribulação, aí, em vez de você ficar pensando nela, você deve pensar na palavra. Você deve vir congregar, porque esta é a única saída para te livrar naquele momento, te ajudar naquele momento. De madrugada, acesse os temas, as músicas, a rádio virtual, Ciência da Graça, que nós temos aí no teu celular. Isso vai te ajudar a você parar de pensar naquele problema. Ele vai passar quando Deus quiser que ele passe. E enquanto ele não passar, se você bobear, você vai cair no estresse, vai cair no remédio, vai cair no médico, vai cair no hospital, vai ficar doente fisicamente. E a palavra é a única que pode livrar você dessas coisas. Quantos recebem isso? Desde que você não fique assim, ó. Tem um bicho que enfia a cabeça na terra, é avestruz. A gente, quando está com situação difícil, a nossa reação sempre é essa. Parece um avestruz ficar com a cabeça enfiada naquilo o tempo todo, só fala daquilo. Se torna uma pessoa chata, uma pessoa negativa. Ai, eu estou com um problema. Caramba, esse cara só vive com problema. Todo mundo tem problema. Se eu for te contar as coisas que eu tenho, você vai chorar. Então, isso tudo cria em você um ambiente mental. Diga comigo, um pensamento. Um pensamento é um teatro que se forma na tua mente. Quando você vê um filme, o filme tem a capacidade de formar em você um ambiente mental que parece que você está lá. É ou não é? Quando você lê um livro, forma em você um... Então, uma pregação forma em você um ambiente mental como se levasse você para aquele cenário. Por isso é que nós pregamos a graça e não a lei. Porque o cenário que a gente quer que você esteja com a tua mente é depois da cruz. Livre. Depois da cruz, né? Graça. Então, esse ambiente mental que os problemas criam é um ambiente mental de derrota. E você começa, irmãos, ter a tendência de olhar para o teu vizinho e achar, poxa, esse cara está numa boa, só eu que estou com problema. Puxa vida, só, essa pessoa está... eu queria estar livre dessas coisas, a pessoa está reinando, eu não. Você tem a tendência de achar que o outro não tem problema nenhum, não tem situação difícil nenhuma. Puxa, quem dera que eu tivesse essa vida aí, eu estou com esses problemas aqui que não acabam nunca e tal. Porque essa é a tendência, você pensa que o teu problema, a tua dificuldade nunca vai cessar e que você nunca mais vai sair desse problema. Você fica pensando nessa porcaria o tempo todo, sabe? E aí você começa a fraquejar, começa a duvidar daquilo que você sempre recebeu e sentiu gozo e ânimo, que é a palavra. Quando você começa a agir assim, você já não dá muito valor a congregar, aí já se ausenta, já deixa de ouvir, já deixa de se alimentar espiritualmente. Consequentemente, a tua confissão começa a decair. Você começa a quase cair da fé. Para cair da fé tem que estar nela primeiro, né? Cair do entendimento do evangelho. Aí você daqui a pouco... será que se eu acender uma velinha, não pode me ajudar também? Aí vai acender uma velinha. Aí eu, puxa, será que se eu voltar lá para onde eu era antes de vir para a graça, vai me ajudar? E você acaba fracassando, voltando. E como você vive pelo que você fala, daqui a pouco, terminou. Como tem, a vida acontece de abençoados passarem por aqui, retrocederem, né? Então, a tua confissão cai, a tua oração cai, a tua declaração cai, simplesmente porque você está com os teus olhos dirigidos para o lado equivocado. Diga comigo, o lado equivocado. Diga, as tribulações. Vamos ver o primeiro verso, 2 Coríntios 4,17. Se você tem Bíblia, é muito bom. Se você não tem Bíblia, deve ter uma caneta e um papel para você anotar essa verdade. Isso é uma verdade. Aqui nós falamos verdades que estavam ocultas.
mas que agora estão reveladas. O que diz aí? O que diz aí, abençoados? Está dizendo que a tribulação, além de ser leve, é passageira. Não dá vontade de você xingar? Leve? Você não sabe o que eu estou passando? A verdade diz que a tribulação que você está passando é leve e é passageira, momentânea. É um momento. É um momento. E tem um objetivo. Qual é? Produzir em você um eterno peso de glória, muito mais excelente. Quer dizer que nós parece que somos melhorados quando passamos situações. Amém? Tribulações. Se nós somos tratados assim pelas tribulações, ela é necessária. Ah, não fala isso não, pastor, é muito doloroso tribulação. Você quer saber a minha? As minhas? Mas isso aqui é a verdade que Deus nos quer falando nesse dia de hoje. A tribulação é leve e passageira. Ou seja, você aguenta. Quantos aguentam? Não, peraí, você está brincando comigo. Aguentar uma escassez? Aguenta. Não, peraí, aguentar uma doença terminal? Aguenta. Não, peraí, aguentar uma separação? Aguenta. É leve. Você é mais forte do que isso. Esse leve aí não significa que o que você está passando seja qualquer coisa, não. Significa que você é mais forte do que a situação difícil que você pode estar passando. E isso você tem que saber e ter convicção. Que você é mais forte do que o problema e que essa situação é momentânea. Eu não sei qual é a tua idade, imagino. Você pode imaginar a minha, eu tenho quase 60, aliás, falta um mês, hein? Pode ir preparando aí o dinheiro para me dar presente daqui a um mês. Um mês. Eu quero um carro novo, uma casa nova, um relógio de ouro. Ainda bem que você não se assusta comigo. Bom, diz que ela vai produzir em nós um mais excelente peso de glória. Aí, eu quero te perguntar uma coisa. Com a idade que você tem. Quando você era mais jovem, um pouco, você já passou a tribulação? Quantos já passaram a tribulação? E saíram dela? Saíram. Ela passou, cessou, encerrou? E lá na frente você deu glória a Deus por isso? E viveu feliz? E depois teve outra tribulação? E depois saiu dela? E quem sabe depois deu tempo que você tem vida? Já choveu muito, né? De lá para cá. Passou muito tempo. E você entrou em outra tribulação? E saiu dela? E por que quando você está nessa tribulação, você não para pensar, peraí, o mesmo Deus que me tirou daquela vai me tirar dessa? Porque Deus é poderoso para isso. E a minha ideia hoje aqui, a minha intenção é consolar os vossos corações com a palavra. O próximo verso, Cleia, por favor. O que diz aí? Ah, peraí. Agora sim. Não atentando. Olha para cá. Diga comigo. Não pondo atenção. Diga comigo. Quero ouvir. Não pondo atenção nas coisas que se... SPC, Serasa, telefonema de cobrança, diagnóstico feio do médico. Não pondo atenção às coisas que se veem, senão
em primeiro lugar, pondo atenção nas coisas que não se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem vão passar. Quantos recebem? De uma forma ou de outra forma, vão passar. São passageiras. Porém, as coisas que você não vê são o quê? Olhe para quem está do teu lado aí. Você está vendo aí um espírito? Mas é o que essa pessoa é. Se você olhar para o corpo dela, para a aparência dela, você está olhando para as coisas passageiras. Porque ela vem, vai enrugar, vai ficar de cabecinha branca, o tempo vai passar, e ela também vai passar, vai fenecer, morrer, deixar de respirar, certo? Só que aí dentro tem algo eterno, que a palavra eterna diz que é eterno, que é o teu espírito. Quantos estão me entendendo? Agora, põe a mão no bolso. Tomara que você tenha milhões no bolso, mas põe a mão no bolso, puxa para fora. Não atentando às coisas que... Aí, fiapo, poeirinha. Mas atentando às coisas que... O que não se vê em relação a esse assunto? 2 aos Coríntios, capítulo 8, verso 9. Hebreus, capítulo 10, verso 14. Efésios, capítulo 1, verso 3. Mas para eu atentar às coisas que não se veem, eu tenho que conhecer o Evangelho. Eu falei 3 versos que vocês conhecem, certo? Lamentavelmente, nossos irmãos afora não conhecem. Então eles atentam: Senhor, me ajuda! Aí quando o bolso está cheio, ele não quer nem que Deus ajude mais. Por quê? Porque a atenção dessa pessoa está no material, palpável, visível, tangível, que se pode sentir, tocar, cheirar, ver. Se a tua atenção estiver na palavra, que é o invisível que Paulo está dizendo ali, a tua reação vai ser sempre a mesma. Como é que você está, irmão? Reinando em vida. E as tribulações? Sim, leves e momentâneas. Mas tira teu sono? Tira. Mas aí eu pego meu telefone e vou escutar um louvor, e vou escutar uma música, e vou ver uma ministração, e isso tem a capacidade de me tirar, fazer assim, ó, e eu não vou ficar enterrado na situação difícil, e eu vou olhar assim e vou dizer: maior é o que está em mim do que o que está no SPC. Maior é o que está em mim do que o que está lá no doutor. Um aplauso ao Senhor por isso. Não atentando. Olha aqui, tem uma observação, né, Cléia, depois disso. Olha, quando você está em fraqueza, em tribulação, em debilidade, a verdade sobre você não é aquela que você está vendo. Só que mesmo você congregando aqui todo tempo, agora quinta e domingo, a tua carne tem a capacidade de colocar trampa, tropeço, porque a tua carne foi criada para isso. A tua carne é diabólica, a tua carne é a descendência do diabo hoje, viva, te vestindo. Você dorme com o inimigo o tempo inteiro. Você está chamado a dominar esse morto, mandar esse morto ficar na sepultura dele. Quem tem que viver em Cristo, em você é Cristo, no teu espírito. E aí você vai ver que a tua respiração vai melhorar e você vai até ganhar sono. Então, eu queria afirmar para você que o Deus do invisível está contigo. Quantos creem nisso? Podem dar um glória a Deus aí. O Deus do invisível está contigo. Um aplauso a Ele. Lá na Igreja Congregacional dos Crentes,
que eu era, tinha um louvor que fala: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Então tá na hora de usar o que aprendemos, ou então não vai adiantar nada. Porque assim são os crentes. E assim somos nós às vezes. É bacana, cantamos, saiu dali. Parece que você estava em outro lugar, menos na igreja. Porque não usa o que aprendeu, não exercita o que aprendeu. Na segunda-feira vai buscar outra ajuda, na terça-feira não sei o quê. Aí domingo está na igreja. Não adianta. Nós não podemos ser como as pessoas comuns, porque a palavra que a gente prega e que você recebe e prega também, não é uma palavra comum. É um mistério que estava oculto, mas que agora está revelado. Pastor, ora por mim que eu estou em tribulação. Eu não. Por quê? Porque se você não tiver tribulação, o eterno peso de glória jamais vai acontecer na tua vida. Não, a tribulação é do diabo. O quê? Falas como uma tonta, diria lá atrás, né? Alguém. Então, você está nas mãos de Deus. Você não está sozinho, nem sozinha. Você está muito bem acompanhado. Mas eu vou voltar aqui ao mundo invisível. Quantos querem um mundo invisível? Melhor do que o visível, né? O mundo espiritual. Para entender o mundo visível. Quantos já sabem que lá em Hebreus a Bíblia diz que o visível veio do invisível? Quantos sabem? Mas em Hebreus fala isso. Diz que tudo aquilo que a gente vê veio, descende daquilo que não se via. Ok? Então eu te pergunto, quem veio primeiro? O invisível. O invisível veio e depois veio o visível. No princípio disse Deus, havia luz? Não. Mas quando ele disse haja luz? E houve luz. Ok? Depois ele foi fazendo todas as coisas e tudo mais. E eu quero te levar aqui a 2 Timóteo 1,9. Não tem como projetar aí, porque são 3 versos que eu separei aqui para ler para você. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Diz assim, ó, preste atenção. Anote, depois vai ver lá. Que nos salvou e nos chamou com chamamento santo. Passado, viu? Sempre passado. Nos salvou. Diga, salvou. Chamou. Diga, chamou. Ou seja, para Paulo, aqui eu não estou em 2018. Aqui eu estou ano 40, ano 50, ok? Quando Paulo estava escrevendo a Timóteo. Então, nesta época, o apóstolo Paulo já dizia, ele nos salvou, já havia acontecido, nos chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras. O que é obra? Um jejum, uma vela, um despacho na encruzilhada, um sacrifício de subir a escadaria de joelho, uma penitência, um terreninho no céu que alguém pode querer vender e alguém pode pagar, por aí tem isso. Subir no monte, não segundo as nossas obras, salvou, chamou, não segundo as nossas obras. Ou seja, para Deus não dependeu de você. Deus não depende do homem. Salvou e chamou, não segundo nossas obras, mas, senão, segundo o seu propósito. Deus tinha um propósito. E a graça, diga graça, que é a nossa pregação, pregamos a graça, que nos foi dada. Já havia sido dada? Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus? Quando? Antes dos tempos
dos séculos. O que significa antes dos tempos dos séculos? Antes da fundação do mundo. Uma coisa é criação, outra coisa é formação. O engenheiro cria, depois ele dá forma. Primeiro ele cria, depois ele faz. Deus criou, depois foi dando forma. Ok? E aqui está dizendo que nessa época, você já estava lá. Já estava lá? Bom, não fui eu que escrevi isso. Eu estou repetindo o que eu creio aqui. Que é tão lindo para a minha vida, me livra de tanta coisa essa palavra. E a você? Romanos 8, 29. Quero mostrar para você uma verdade espiritual. Estamos falando de coisas espirituais. Romanos 8, 29. Porque aos que antes conheceu antes? Quando? Antes da fundação do mundo. Também os predestinou para que fossem feitos conformes. Sabe o que significa conforme? Com a mesma forma, conformes, iguais, conformes, à imagem do seu Filho, para que ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus escolheu você para que você e Cristo fossem iguais. Eu estou falando espírito. Em espírito igual, ok? A ele. Efésios capítulo 1 também fala uma verdade espiritual bem bonita aqui, para você e para mim, para todos nós. Verso 4 e verso 5. Segundo nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, ok? Antes de existir sol, estrelas, luas, planetas, qualquer coisa, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O livro de Jó diz que nessa época você já cantava lá quando Deus criava todas as coisas. Os filhos de Deus cantavam e se alegravam. Um aplauso ao Senhor por isso. Glória a Deus. Imagina se não ia cantar recebendo uma escolha. Você vai jogar uma pelada? Eu sou de Guadalupe na minha infância, e quando eu ia lá para o asilo, o campo do asilo, lá para jogar pelada, eu ficava lá sentado, meu meio rasgado, aquela chuteira sem trava quase, e eu ficava sentadinho lá, aí vinha o técnico, você sim, você não, você, aí eu olhava assim, você, poxa, e quando eu era escolhido, meu coração fazia assim, tum, 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 tum. Ou quando você faz um concurso que você é aprovado, você se alegra? Imagina com isso aqui, que Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mancha diante dele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos seus, por meio de Jesus Cristo, segundo o puro afeto de sua vontade. Por isso é que nós somos aqui convictos da nossa salvação espiritual. A tua salvação espiritual é intocável, você não pode perder. A tua salvação diária, você pode perder. O crente comum, quando ele lê a Bíblia e ele vê a palavra salvação, ele pensa que é tudo a mesma coisa. E a salvação tem 3 aspectos. Se a pessoa se der o trabalho de ler o contexto, vai ver que às vezes o apóstolo fala da salvação espiritual, como os textos que nós lemos. Às vezes ele fala da salvação diária, que é beber muito café. Eu ponho em risco a minha salvação diária. Por quê? Estômago, intestino e o soninho. Cafeína mexe. Verdade ou mentira? Mas eu posso beber um pouco de café, sim ou não? Eu sou livre? Mas eu sou livre para dominar o café, sou ou não sou? Porque eu sou maior que o café, sim ou não? Ou o café vai me dominar? Ou seja, Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito eu beber
10 copos de café o dia inteiro? É lícito. Mas me convém? Não. Então não posso confundir as coisas. Isso é salvação diária. Cuidai da vossa salvação com temor e com tremor. Se esse corpo é templo do Espírito e eu não cuido dele como deveria, eu estou desonrando a obra de Deus. Rapaz, o negócio é profundo mesmo. Pensei que graça era mais fácil, oba-oba. Ai, ai, ai. Esse aqui é o pacto do coração de Deus. Melhor eu não ter conhecido. Porque aqui se demanda. Demanda e demanda muito. Então, diga para quem está do teu lado. Uma vez salvo, salvo para sempre. Em espírito. Ok? Em espírito. Em espírito. Então, aconteceu um desgaste conosco. Que desgaste? Nós fomos sequestrados. Quando? Quando fomos colocados dentro do ventre de uma mulher. Ali nós entramos num corpo de carne. O livro de Isaías diz que essa é uma ponte para chegar aqui nesse reino. O ventre de uma mulher. Um aplauso para as mulheres, né? Que trazem para essa dimensão os filhos em espírito e os vestem de um corpo de carne, assim tão bonito quanto o teu. Você é bonito. Comece a dizer isso. Diga, eu sou bonito. Eu sou bonita. Diga para quem está do teu lado aí, ó, eu sou bonito. Diga, abençoa, qual é o problema com isso, rapaz? Epa! Esses dias ligou uma senhora para a rádio, lá em off, assim. Ah, pastor, tá, eu estou gostando da palavra que o senhor prega, é muito bacana. E o senhor deve ser bem bonito. Eu falei, sou sim, a minha mãe acha. Que bonito. Isso não existe, abençoado. Não existe ninguém bonito, ninguém feio. O que existe são padrões que inventaram e você se submete porque quer. Não, agora é magrinho. Agora tem que ser assim. E andar assim, ó. E vestir aquela roupa que um amigo meu falou. Já viu uma embalagem a vácuo? Você veste assim, faz. E é homem e mulher. Aquela calça. É tudo magrinho. Há uns anos atrás o bom era ser gordinho. Agora é magrinho. Isso são padrões do humano. E você só se submete porque você quer. Você é lindo, você é a criação de Deus. Você, olha, sabe o que a Bíblia diz de você? Que Deus olha e se sente satisfeito com a sua obra. Aí você se olha no espelho, olha, e quebra o espelho, porque você se acha feio. Não quero mais me olhar no espelho. Não, abençoado. Se olha no espelho e procura o que você pode melhorar. O que você pode melhorar? Mistura um pouquinho de pó de café no shampoo e começa a lavar a cabeça. Vamos deixar isso para lá. Vamos voltar aqui. Então, o gozo espiritual que nós tínhamos foi ofuscado pelo corpo. Pelo corpo. Esse mesmo corpinho aí que você está dentro aí, né? Você se lembra de Romanos 8,3? O que diz a Bíblia? Pelo pecado, porquanto a lei dependia da carne, encerrou todo o pecado na carne. Romanos 8,3. A tua carne tem tudo que não presta. Agora você fica em silêncio. Diga, eu recebo. É só você ler Gálatas 5,19 que você vai ficar se assustado com você mesmo. O quê? Eu tenho tudo isso? Tem, filho, filha. Eu sou assim na carne? Mas o pastor orou por mim. Ele é outro que tem a mesma coisa que você. Por quê? Porque a carne dele é igualzinha à tua. Ele só está de gravata. Por isso que aqui não tem ninguém melhor e ninguém pior. Aqui todos somos com o seu chamado. Um toca, outro canta, outro prega, outro ensina, outro varre, outro arruma, outro limpa, outro... Cada um faz uma coisa e juntos a gente monta essa festa. Um aplauso a vocês por essa festa. Espera aí que deu calor. Lá você caía, por que aqui você não cai?
Então, abençoado, a força que o corpo humano tem não deixa você dirigir a atenção para o invisível. Está sempre te colocando no problema. Você está sempre com a cabeça enfiada no problema. Só fala do problema, só pensa no problema, tudo é aquele problema. E a Bíblia diz que as tribulações são leves e quê? Lembre-se disso, pode passar hoje. Pode encerrar amanhã. Amanhã pode acontecer alguma coisa bem tremenda, linda na tua vida, que você sai de toda a dificuldade. Comece a deitar, imaginar esse cenário. Olha, quando isso passar, eu vou fazer isso. Eu vou para tal parte, eu vou ajudar aqui, eu vou ali. Comece a criar uma história diferente na tua vida. Pare de pensar no problema, porque você ficar com ele o tempo inteiro não vai fazer ele terminar. Vai te dar cansaço, estresse, falta de sono e por aí afora. Então, quando Deus colocou a gente nesse corpo, Ele sabia a dureza que Ele estava fazendo com a gente. Ok? Porque Ele sabia de onde vinha esse corpo. Esse corpo não é filho de Deus, é filho de Adão, caído. Tá bom para você? O de Deus em você é o Espírito. Quer dizer que você é uma pessoa que tem duas naturezas. Você é Deus em espírito, você é igualzinho. Você pensa como Deus, você está justificado, você está tudo. Mas em carne, você é o diabo vivo. Uma diabona. Com bastante obra da carne em cima. Um diabão. Cheio de intenção carnal. Da onde vem isso? Do pai da carne. Quem é o pai da carne? Adão, cara, lá atrás o diabo manifestado, que estragou tudo, que manchou tudo, que colocou tudo isso em tua carne aí. Aí Deus vai, cria a mulher, e bom, a mulher vai fazer tal trabalho. E aí dá à mulher esse sistema de procriação tão bonito e milagroso. E aí a gente entra por aqui e sai do outro lado vestido de carne. Né? Porque Deus não é carne, Deus é espírito. Hebreus 12:9 fala que Deus é espírito e pai dos espíritos. Só que, como Deus é onisciente e a obra dele é grande na nossa vida, vamos ver, Cleinha, Mateus 13:44. Aqui, meus amados irmãos, perfeitos, lindos do Senhor. Jesus de Nazaré está falando de como é o reino que começaria depois da cruz, que está em nós, ok? Não é com aparência visível, está em nós. Como é que é o reino? O reino é assim, ele sabia que ao colocar a aurecil na carne, ia dar problema. Aí ele preparou esse resgate. Você foi sequestrado quando entrou numa carne, num corpo humano. Além disso, Jesus de Nazaré falando para aquelas pessoas, ele falava por parábolas para que ninguém entendesse. Só que na graça, todas as parábolas estão reveladas. Por quê? Porque os olhos espirituais estão iluminados. Efésios 1:18. Além disso, o reino dos céus é semelhante a um tesouro espírito, escondido dentro, em um campo, corpo humano, o qual um homem, Jesus Cristo, o encontra e o esconde de novo. Peraí, vou esperar um tempinho, vou me esvaziar da minha glória, vou me desfazer de tudo que é meu, e gozoso por causa do espírito que encontrou no campo, vai, vende tudo que tem e compra o campo. Comprou o campo. Por causa de quê? Do campo ou do tesouro? Do tesouro. O que importa é que ele pagou um preço para reaver aquilo que era dele, mas que ao entrar nesse corpo de carne, é como se você tivesse sido sequestrado. Isso se chama adoção. Se você já era dele desde antes da fundação do mundo, na cruz, ele não pagaria um preço pelo Espírito, para o Espírito, só pelo Espírito, porque o Espírito sempre foi dele.
Ele pagaria um preço pelo campo que reveste o espírito, porque o campo não era dele. Ele adotou você com esse corpo aí, hein? Ou seja, você é legítimo em espírito e adotado no teu corpo. Ou seja, você é 2 vezes dele. Quantos estão entendendo essa parábola? É um verso só, mas que fala da nossa história todinha. Um aplauso ao Senhor por isso. Olha aí. Vamos à observação, Cleinha, por favor, Leia. Jesus Cristo pagou um preço por aquilo que não era dele, para garantir o que já era dele. Isso se chama, diga para quem está do teu lado, redenção. Se você tem um colega sequestrado, e você vai lá e paga o resgate por ele, você redimiu aquela vida. Da mão de quem? Do sequestrador. Olha, o sequestrador ainda está por aqui, abençoado. Cuidado. Esse negócio de dizer que o diabo foi destruído e sair fazendo das suas, não está legal não. Por quê? Porque você não se manda? Não, eu estou livre. Está livre? Você é de Deus 2 vezes agora. Agora você é dele duplamente. Olha o próximo verso. 1 Coríntios 6:20. Fostes comprados por preço. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Olha aí, ó. Fostes comprado por preço. Então, abençoado, aperta o cinto, dá um jeito, penteia o cabelo, ó, glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O corpo é ruim? É, mas é de Deus. Agora, depois da cruz, ó, depois da cruz, o corpo é uma porcaria? É, mas é de quem? Tem um dono. Então cuidado com o que você faz com o teu corpo. Por isso é que o apóstolo diz o seguinte: não vos enganeis, Deus não pode ser burlado. Tudo que o homem plantar, isso mesmo colherá. É claro que eu tenho que sofrer correção se eu fizer besteira. Eu estou mexendo com as coisas dos outros. Eu estou vacilando com um corpo que não é meu, é de Deus. Ele pagou um preço. Eu tenho que respeitar isso. Então eu tenho que me cuidar direitinho, bacana, legal, tranquilo, para eu não dar um testemunho equivocado do evangelho que eu prego. Porque as pessoas têm que ouvir graça. E muitas vezes o nosso procedimento afasta todo mundo. Ah, mas você não resiste ficar sem fazer aquilo ou aquilo outro. Então fique em casa. Se guarde um pouquinho, para não atrapalhar com os teus modos aquele que ainda não ouviu a excelência da palavra completamente. Estão entendendo? Ou então procure ambiência, se ambientar, sair, companheiro, com aquele que é tão maduro quanto você, senão você vai dar problema. As tribulações estão restritas ao humano, ok? Ao humano, em você. Você tem 2 naturezas, e as tribulações estão restritas na tua carne. E agora, você sabe que esse humano tem dono. Tá bom? Ele tem dono, ele pagou um preço. Então, não há nenhum momento em que você esteja sozinho. Agora estamos voltando ao início do tema. O que acontece é que as tribulações te forçam a olhar para o lado errado. Você só olha para a acusação, só olha para o erro que você cometeu, só olha para a vergonha que de repente você pode estar passando por causa de uma dificuldade que você entrou, você só olha para aquela receita que o médico diz que você vai morrer, você só olha para aquele negócio lá que diz que você não vai sair daquilo nunca, você só olha para esse tipo de coisa. E deveria olhar para uma palavra que te tira dessa terra e te coloca onde você tem que estar, reinando sobre o problema. Isso se chama reinar em vida, ok? Reinar em vida não é andar num carro novo, estou no carro novo, ele está reinando em vida, tá? É. Reinar em vida é quando vem um problema na tua vida e você combate com aquilo ali, ó, o invisível. Mas aí tem que crer.
Porque se não crer, você não vai conseguir combater. Você não vai ter argumento, né? Então, abençoado, você tem que ter convicção. Sabe o que Deus disse em Isaías, lá atrás? Ele falou assim: eu fiz eles passarem através do ventre e chegar a essa terra. Isso é a versão atualizada Pedro Kelly, tá? Eu os conduzirei, eu os suportarei até as cãs, vírgula, porque fui eu que fiz, das minhas mãos eles não sairão, porque eu os levarei, os conduzirei assim. Você nunca vai se perder, você nunca está sozinho. O que acontece é que de repente você está com a disciplina errada na tua mente. Jamais deixarei, jamais os deixarei órfãos, habitarei neles, passarei por tudo junto com eles, até as cãs estarei com eles. Isso não te dá paz? Ah, mas e o problema que eu estou passando hoje? Calma, ele vai passar. A Bíblia diz que as tribulações são leves e momentâneas. É por um momento. O que acontece é que, de repente, esse momento demora muito para você. Mas era necessário que demorasse, para que você possa aprender com aquela situação. Ora, você não pode ver uma televisão barata na Casa Bahia que você sai metendo cheque pré-datado? O que vai acontecer com você? Se não tiver dinheiro no banco? Quanto tempo você demorou para assinar o cheque? 5 minutos. Saí com a televisão para ver a Copa. E o Brasil nem ganhou. Televisão para ver a Copa. E quanto tempo você vai demorar para sair do SPC? Por quê? Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe com abundância. Tudo. O certo e o errado. Quantos sabiam disso? 2 carocinhos de milho que joga assim, que dá um raminho, dá no mínimo 2 espigas. Eu já contei, cada espiga tem mais de 600 grãos. Então, quando você lança amor, pode abrir os braços para receber o montão que você vai vir de volta. Se você lança uma besteira, pode se preparar, porque vai vir um montão de coisa ruim, porque você plantou errado. Isso é uma coisa. Essa é uma análise que só cabe a mim fazer. Só cabe a você, isso é individual. Certo, Rogério? Só cabe a cada um. E existem coisas na nossa vida que são tribulações, que a gente entra sem ter feito nada por isso. E passa. Aí já é Deus contigo trabalhando. Se você não fez nada errado e está passando dificuldade, se prepare, porque a tua glória vai ser muito excelente quando passar isso. Vide José do Egito. Ele fez certinho. A mulher queria pegar ele, ele saiu fugindo, de modo que ela agarrou ele pela roupa, ficou com a roupa, ele saiu pelado. E aí, ela disse para o marido: oh, esse cara está tentando me seduzir aqui, olha só, pelado, né? Se você pega alguém pelado na tua casa, fugindo da tua casa, e a tua mulher com a roupa daquela pessoa na mão, aquela coisa, o que você vai pensar, abençoado? Aí diz que o Potifar foi lá e deu queixa dele, aí José foi preso. José poderia pensar assim lá na prisão: caramba, esse Deus é tremendo comigo, acho que ele se esqueceu de mim. Por quê, José? Porque eu não peguei aquela senhora. Ela queria. Mas eu também queria, porque senão eu não tinha fugido. Mas aí, para não pegar, por respeito ao meu patrão, que ele era um cara bacana comigo, colocou a casa dele toda na minha mão, eu preferi fugir, sair correndo. Mas agora ela me acusou e todo mundo acreditou que eu peguei. E aí fui preso por causa disso. Não é justo estar aqui preso. Pronto, ele não fez nada para estar lá preso. Sim ou não? Mas estava onde? Preso. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Qual era o plano? Ele interpretou o sonho de alguém lá na cadeia, e aquele montão de preso lá do comando daquela época, e ficou olhando e admirou. Falou: rapaz, ele interpretou aqui um sonho, que coisa tão tremenda.
Depois um dos colegas saiu e foi trabalhar na corte. E o rei teve um sonho e ninguém conseguia interpretar. Aí aquele homem lembrou, peraí, aquele companheiro lá da cadeia, ele tem um dom aí, ele interpretou um sonho lá, traz esse homem para cá agora. Não, mas ele está todo fedorento, está sujo, está na cadeia. Imagina na cadeia, como é que lá não tem perfume, está comendo mal, está mal vestido, não tem importância. Dá um jeitinho nele, trata ele, traz ele aqui. Quando José chegou diante do rei, o seu sonho, rei, são 7 anos de abundância e virão 7 anos de escassez. Então, quando tiver abundância, as vacas gordas, guarda, porque vai ter fome na terra. E depois só vai ter comida aqui, porque virão 7 anos de escassez. Aí o rei olhou para ele e falou, você é o cara, vem para cá comigo. Pronto. Mas se ele não tivesse preso, como é que ele ia conhecer aquele outro que levou ele para a corte? Está me entendendo? Então, se você está passando situação difícil, que não foi você que inventou ela, aí é que você deve estar mais confiante no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas calma. Se tiver que chorar, chore. Chore. Chore, abençoado. Qual o problema? Se tranca no teu quarto e chora até parar. Chora, fala com Deus. Senhor, caramba, isso e aquilo e tal. É melhor falar com Ele do que ficar reclamando para o vizinho que não pode resolver nada. E ainda vai saindo falando mal da tua vida para os outros. E na igreja, o pastor. Se a mulher do pastor for daquelas que fica na casa de um, na casa de outro, na casa de outro, na casa de outro, você vai chorar para o pastor o teu problema? E sabe o que é que vai acontecer? Na próxima vez que você for para o culto, para a reunião, todo mundo está sabendo. Aí você passa, está vendo aí? Chegou aí. Ou não é assim que acontece lá? Eu estou falando de coisas que eu já vivi. Passei muito tempo ali. Vamos terminar. 2 Coríntios 4. 16. Portanto, não desmaiamos. Antes, ainda que esse nosso homem exterior vá se desgastando, não obstante, o espírito se renova de dia em dia. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor por isso? Olha, o interior se renova se você ouvir a Rádio Metropolitana, de 5 às 6 da tarde. Certo, Luiz? Porque se você ouvir das 4 às 5, o interior não se renova não, pastor. E se você ouvir de 6 às 7, porque Paulo aqui está falando, e se você ler o contexto você vai ver, daquilo que ele pregava. O que renova o teu espírito é a palavra da graça, só. Se você for buscar consolação de entendimento aonde se prega a lei, eu ia usar uma palavra aqui, mas não deu, você estará mal. Você estará mal, porque não há consolação onde não há verdade. Não há consolação onde não há conhecimento daquilo que estava oculto e agora está revelado. Ora, se a Bíblia diz que a tribulação é necessária para produzir algo de excelência na nossa vida, por isso é que Paulo dizia, me glorio nas tribulações. Quantos entenderam isso agora? Porque elas são uma ferramenta muito importante da parte de Deus para me fazer uma pessoa melhor. E agora, enquanto ela está aí, o que eu faço? Se console com a palavra, com os temas, com esses ensinos, com aquilo que Deus diz que você é. Você é um abençoado, mais que vencedor. Você está perfeito para sempre, santo, sem mancha, completo nele. Você não é um pobre, cego, miserável e nu, como disse João. Você não é isso. Você não é isso. Ele pagou um alto preço por você.
quer dizer que para Ele você vale muito. Talvez para tua família, algum familiar, ou teu vizinho, ou alguém, você não valha tanto, mas para o Senhor que te criou, você é o que vale mais nessa terra. Então, sabe, disse lá, os passarinhos não se preocupam, Deus providencia. Os lírios do campo não se preocupam em se vestir tão bonito, e Deus os cuida. Vocês não acham que Deus cuidará muito melhor de vocês? Então basta cada dia o seu peso. Se ocupe em viver hoje. Eu recebo que essa palavra te alimenta até quinta-feira. E te convido para quinta-feira você vir renovar tuas forças. Você recebe? Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.